Todo mês, no dia 5, o mesmo ritual. Você confere o extrato, separa o valor do aluguel e reza para sobrar alguma coisa até o dia 30. 2 anos morando sozinha te ensinaram a esticar cada real até onde ele aguenta ir. Toda primeira segunda do mês, uma encomenda chega no seu nome, caixa lacrada, sem remetente visível, sempre do mesmo tamanho. Você nunca pediu nada. Seu celular mostra o boleto do aluguel. Valor reajustado esse ano, R$ 80 a mais do que você calculava pagar. Se inscreve, porque o motivo desse valor ter subido é o motivo de tudo que vem a seguir. Jonas é primo de uma amiga sua de faculdade, vocês se conheceram numa festa, trocaram contato, nunca viraram próximos. Meses depois, ele te chama numa mensagem educada, quase formal. Preciso de um endereço confiável para receber umas encomendas por um tempo. Pago R$ 500 por mês, você só assina quando o entregador vier e guarda até o buscar, no máximo 1 semana depois. Nem precisa abrir. Você olha para o boleto reajustado, para o aluguel que já aperta o suficiente sem reajuste nenhum, para o fato de que R$ 500 por mês, só por assinar entrega, parece renda extra caída do céu. Jonas nunca deu motivo para desconfiança. Vocês têm amigos em comum. Ele fala com educação, paga adiantado sem enrolar. Confiar nele não foi cálculo grande. Foi o tipo de confiança emprestada de uma amizade que não era exatamente sua, mas parecia próxima o suficiente. Você aceita receber a primeira encomenda no mês seguinte. Na primeira entrega, a caixa é do tamanho de uma caixa de sapato, embrulhada em papel pardo, sem remetente, sem nota fiscal visível. Você assina, guarda no fundo do armário e recebe o pagamento combinado em depósito, sem enrolação. Você sente um alívio real assim que o valor cai na conta. O aluguel reajustado deixa de ser um problema esse mês. Jonas busca a caixa 4 dias depois, agradece e já avisa que a próxima chega mais ou menos na mesma data do mês que vem. Você nem pergunta o que tinha dentro. Parece rude perguntar depois de já ter aceitado o dinheiro. Em 3 meses, virou parte fixa do seu calendário, quase tão automático quanto o próprio boleto do aluguel. A encomenda chega, você assina, guarda, recebe o depósito. Jonas busca em poucos dias. Ele começa a variar o tamanho das caixas, às vezes maior, às vezes só um envelope grosso, sempre pelo mesmo valor combinado. Você começa a notar coisas que preferia não notar. As caixas vêm de transportadoras diferentes a cada mês, nunca a mesma, como se alguém estivesse evitando o padrão repetido de propósito. Um mês o entregador pede para você confirmar o nome completo antes de deixar assinar, coisa que nenhuma entrega comum costuma exigir. Você sente um desconforto rápido, mas assina mesmo assim. Já aprendeu que perguntar demais pode fazer o Jonas parar de pagar. Você já juntou R$ 2.000 guardados, além do aluguel em dia todo mês, coisa rara na sua vida até então. Numa segunda, uma vizinha comenta no corredor que viu uma van estranha parada em frente ao prédio semana passada. Achou que era fiscalização. Seu estômago congela por 2 segundos inteiros. Você não sabe se tem relação com nada, ainda. Sua irmã pergunta, no almoço, de onde saiu o dinheiro para você finalmente trocar o colchão velho. Você diz que fechou um projeto extra de freelance. Não é mentira completa. É só a parte que você decidiu contar. Faz 2 meses que você já nem estranha mais a variação nas transportadoras, nos horários, no peso das caixas, assina tudo com a mesma naturalidade treinada, sem pensar 2 vezes. Jonas comenta um dia, buscando a encomenda: seu endereço é perfeito. Prédio sem porteiro fixo, sem câmera boa na entrada. Foi por isso que te procurei, sabia? Você sente um arrepio com a frase, mas não pergunta nada. Já aprendeu a não pensar demais no que isso significa. Num mês diferente, Jonas pede para deixar a encomenda guardada por 2 semanas em vez de 1. Só dessa vez surgiu um imprevisto. Você hesita. Diz que 2 semanas é tempo demais para uma caixa lacrada ficar dentro do seu armário. Ele aumenta o valor combinado daquele mês e garante que não muda nada para você, só o tempo. Você aceita guardar por mais tempo mesmo assim. Deitada na cama naquela noite, você tenta lembrar quantas encomendas já passaram pela sua casa desde a primeira. Perde a conta antes de fechar o número na cabeça. Percebe pela primeira vez com clareza que já nem repara mais no tamanho ou no peso das caixas quando elas chegam,
e que essa indiferença, mais do que qualquer culpa, é o que mais te incomoda olhando para o teto escuro do quarto. O que você não sabe é que, 3 meses atrás, uma dessas encomendas, não a que passou pela sua casa, mas outra do mesmo circuito, endereçada a outro endereço confiável, que Jonas usa em outro bairro, foi interceptada numa fiscalização de rotina da transportadora, revelando conteúdo que abriu um inquérito sobre uma rede de recebimento de mercadoria irregular circulando por endereços residenciais alugados só para esse fim. A investigação passa meses reconstruindo a rede de endereços usados, cruzando o nome de destinatário, frequência de entrega e o padrão de retirada em até uma semana que se repete em todos eles. Seu nome aparece nessa lista como destinatária recorrente há 5 meses seguidos. Numa quinta comum, 2 investigadores chegam no seu prédio com um mandado de busca. Não é a primeira encomenda do mês, é a que você nem sabia que ainda estava lá, porque Jonas atrasou a busca dessa vez, e ela seguia guardada no fundo do seu armário exatamente quando eles bateram na porta. Se você chegou até aqui, essa é a hora de se inscrever, porque o que vem agora não é só a consequência do Jonas. É o preço de emprestar seu endereço para quem nunca te disse para que servia. Você não sabia o que estava dentro das caixas. Isso é verdade, e você repete isso para os investigadores, para o seu advogado, para si mesma, várias vezes seguidas. Mas não sabia não apaga 5 meses de recebimento recorrente, o histórico de depósito combinando exatamente com cada data de entrega, e a caixa parada no seu armário na hora exata da busca. Você responde por associação a um esquema de recebimento de mercadoria irregular, não como líder, não como beneficiária principal, mas como o elo residencial que fez a rede funcionar sem levantar suspeita por meses. O processo não é rápido. Leva tempo só para você entender que eu não sabia o que era, pesa muito menos do que parecia quando você assinou a primeira entrega. Seu contrato de aluguel é rescindido pelo proprietário assim que ele fica sabendo do processo. Cláusula de uso indevido do imóvel, prevista no contrato que você nunca tinha lido com atenção antes de precisar dela. Você perde a casa no mesmo mês em que perde a tranquilidade de já não dever aluguel. Jonas nunca é localizado no endereço que constava no seu combinado inicial. O número de telefone já estava desativado antes mesmo da busca acontecer. A rede segue investigada, mas a parte que sobra visível documentada, com nome e endereço reais, é só a sua. O dinheiro que sobrou guardado, pouco mais de R$ 1.200, é bloqueado dentro do processo como possível proveito de atividade ilícita, mesmo sendo para você só o que sobrou de meses tentando fechar as contas. Sua irmã te ajuda a arrumar um lugar temporário para ficar, sem fazer perguntas na frente dos pais, mas te olha diferente depois. O tipo de olhar que carrega mais dúvida do que confiança, mesmo quando ninguém fala nada em voz alta. Você tenta alugar um apartamento novo meses depois, e a imobiliária, ao consultar seu nome, encontra o processo ligado ao endereço anterior. 2 propostas de aluguel são recusadas antes de você conseguir finalmente um contrato, com fiador, com juro maior, com a explicação que ninguém aceita de verdade, mas que você é obrigada a repetir toda vez: R$ 500 por mês. Foi esse o valor que você pôs no preço de emprestar seu endereço para alguém que nunca te disse, nem uma vez, para que servia aquilo que passava pela sua casa. Ninguém te contou que nem precisa abrir. Era exatamente o motivo pelo qual, quando abrisse tarde demais, ia ser você, sozinha, segurando a caixa. Se inscreve para a próxima história, porque a próxima pessoa emprestando o próprio endereço para quem nunca explica para que serve pode ser você de novo. Só que num prédio diferente, com outro Jonas te chamando numa mensagem educada.